Fala aí, torcedores do Dragão, torcedores de outros clubes, sejam muito bem-vindos ao canal. Meu nome é Victor Gader. E galera, eu queria falar com vocês um pouco sobre os acontecimentos que rolaram nessa semana com relação ao Atlético Goianiense. Você que é de outro estado, você que não está acompanhando aí as notícias do dia a dia do Dragão, vou situar um pouco o que rolou depois de segunda-feira, quando o Atlético perdeu de 2-1 para o Inter. Acontecimento cujo qual eu fiz o pós-jogo, tá? Inclusive o vídeo tá aqui, tá? Vou colocar um cardzinho aqui pra vocês. E aí, galera, o que aconteceu foi o seguinte. O time perdeu, a torcida ficou putaça e começou a xingar Deus e o mundo, incluindo o Adson Batista. Obviamente, a situação do Atlético é uma das situações mais dramáticas dos últimos tempos. Afinal, em 2020, 2021, a gente também ficou ali na briga ali contra a zona de rebaixamento, mas até que tivemos bons resultados, jogamos bem e conseguimos escapar até com uma relativa tranquilidade. Agora, esse ano, o Atlético tá afundando no rumo da Série B. E aí, galera exaltada, talvez até bêbados, enfim, começaram a xingar o Adson Batista. Torcedor, passional, né? Não tem como você controlar certo tipo de pessoa, né? E aí o Adson Batista, em vez de ouvir o conselho do seu amigo Jovair Arantes e simplesmente se retirar do local, ele resolveu falar, como ele sempre fala, ele sempre vem dar as entrevistas pós-jogo, independente de vencer ou perder. Ele veio e começou a falar algumas coisas que no mínimo não pegaram bem. Disse algumas declarações meio duras, deu uma ofendida em alguns torcedores, até mesmo na torcida organizada, por conta de um ou outro torcedor que o ofendeu e estava vestindo a camisa da torcida organizada. E assim, a entrevista dele foi, para dizer o mínimo, lamentável, né? Pós-jogo, com cabeça quente, com galera gritando no pé do ouvido, ele soltou os cachorros, praticamente, foi o que ele fez. Além disso, nas redes sociais, não ele, mas um outro, digamos assim, o cara que tá logo abaixo dele ali, vou deixar alguns prints aqui pra vocês, ele deu algumas declarações, no mínimo, também lamentáveis, né? Posterior a isso, hoje, na data dessa quarta-feira, o Adson deu uma entrevista às 4h30 da tarde, e nessa entrevista ele admitiu alguns erros, assumiu que passou da conta, e como de costume, ele, com toda a sua franqueza, e às vezes até demais, digamos assim, deu a entender que o Atlético Goianiense não entregou os pontos, alguns jogadores estão deixando a desejar e de certa forma não estão com a cabeça na recuperação do clube, na tentativa de livrar o clube do rebaixamento. O time está saneado financeiramente, mas não está no azul. Isso, palavras do Adson Batista. Que o time caindo para a Série B, ele vai enxugar bastante coisas, porque precisa realmente, as cotas estão terríveis. E que na Série B vai ser um caos financeiro por conta da situação de cotas de televisão, que ainda não foi organizado com a Globo, enfim. Deu uma apaziguada nos ânimos com relação à TDA, a torcida do Dragões Atleticanos, né, a torcida organizada do Dragão, e colocou panos quentes na situação. Deu a declaração que deveria dar, falou até mesmo sobre SAF, falou sobre a possível passagem de bastão dele para o Márcio Egídio, se não me engano, o nome da pessoa. E beleza, deu uma boa entrevista. E eu quero deixar a minha opinião, a opinião do canal. Afinal, eu não ia muito falar desse assunto, eu tava até com uma certa preguiça, vou ser bem sincero. Porque esse tipo de picuinha essa picuinha que aconteceu entre diretoria, que eu vou colocar entre aspas, porque nesse momento, quando o cara faz isso, quando ele perde a cabeça, ele sai do cargo dele de diretor e ele entra na pessoa dele que tá se sentindo ofendida. Então não é o diretor do clube brigando ou discutindo com o torcedor, é a pessoa, Adson, ou o outro lá, que eu confesso esqueci o nome, discutindo de forma pessoal com um torcedor, né? E aí, esse tipo de picuinha, sabe, me dá preguiça de conversar.
Futebol, a gente fala de tática, a gente fala de treinamentos, a gente fala de organização técnica dentro de campo, a gente fala de desempenho, estatísticas, fala dos campeonatos, resultados, históricos. Agora, falar de briguinha, assim, às vezes é meio chato, mas como esse canal eu tenho como interesse trazer pra você aquilo que é mais importante do Dragão, o que está acontecendo no Atlético Goianiense, que realmente tem alguma relevância, perdão, eu gostaria de falar um pouco a minha opinião sobre tudo isso e deixar talvez até mesmo algumas ideias. Eu sei que talvez o Watson ou até mesmo qualquer pessoal aí, cabeça alta aí do Atlético, pode ser que nunca assista esse vídeo. Mas se um dia assistir, eu queria deixar algumas considerações, tanto como torcedor, como alguém que deseja o melhor para o clube, não só esportivamente, financeiramente, como também uma visibilidade do clube perante a nação, perante o Brasil e perante a mídia esportiva, não só local como nacional. A minha questão é o seguinte: o Adson Batista, ele pode ter seus N defeitos, mas uma coisa que ele nunca se absteve foi de dar a cara a tapa. Ele sempre veio na frente dos microfones para ouvir críticas, para falar abertamente o que ele estava pensando sobre o time, sobre um determinado jogador, sobre o técnico, sobre a CBF, sobre a arbitragem, sobre o que fosse. Sem medo do julgamento alheio, sem medo de receber alguma represália. Tomou até mesmo algumas decisões questionáveis ao longo de sua carreira como presidente do Atlético Goianiense. Questionáveis pelas pessoas de fora. Porque dentro do Atlético havia sempre um planejamento, uma organização administrativa que permitia com que houvessem algumas jogadas de risco, alguns investimentos, algumas tentativas, né, que poderiam dar algum resultado positivo, e algumas deram. Algumas declarações que ele deu, por exemplo, repercutiram mal na mídia e tal. Isso aí é história, né, longa. Inclusive aqui do lado vai aparecer algumas situações como essas, eu vou deixar aqui. E aí, a gente chega num ponto que é o seguinte: existe um limite entre você dar a cara a tapa e você descer da sua posição, a posição que você tem como imagem do clube que você representa. O Adson, ele representa o Atlético Goianiense. Todo mundo que falar de Adson Batista, consequentemente, estará falando de Atlético Goianiense. Então, por mais que ele seja livre para falar e dizer o que ele quiser, e ele é como cidadão numa democracia, é preciso uma certa responsabilidade, um cuidado com a forma e com o que é dito diante das câmeras e até nas redes sociais. O caso é que o Adson Batista, ele veio e teve o posicionamento. Eu gostei, inclusive, eu quero, né, parabenizar isso. Ele veio a público e se desculpou da forma dele, com algumas palavras aqui. Eu errei, mas eu fiz isso, mas beleza. Ele veio a público e se retratou. Isso é um bom começo, é bom. Isso é bom porque se ele é livre para ir lá e falar qualquer coisa que ele quiser, e às vezes até coisas negativas, ele também, na sua liberdade, ele tomou a iniciativa de vir e se retratar daquilo que ele disse. Mas é complicado você apagar incêndio, é melhor você prevenir. Então, o Jovair Arantes, isso foi palavras do próprio Adson Batista. O Jovair, ele propôs que naquele momento que estava acontecendo toda aquela reclamação, os xingamentos, o Adson Batista se retirasse. E aí eu concordo com o Jovair nesse ponto. Eu acho que se a situação está meio caótica, vamos dizer assim, às vezes está um pouco instável, a torcida está reclamando, a situação não está fácil realmente, o melhor é você evitar as entrevistas. Porque é óbvio, você é um ser humano, como você mesmo disse. Você tá com cabeça quente, pode falar coisas da boca pra fora e pode pegar mal para o Atlético, não para você. O Adson Batista, o momento que ele sair do Atlético, o momento que ele deixar o cargo de presidente do Atlético, outra pessoa vai assumir e vai ter que assumir a bucha, seja ela qual for.
pelo que o Watson tá fazendo e falando, ele vai deixar o Atlético saneado e muito bem preparado para receber uma possível SAF ou um novo presidente. Beleza, mas a repercussão negativa com relação à visibilidade do Atlético diante da nação isso é mais sutil, é mais delicado. Então assim, declarações como as que foram ditas na segunda devem ser evitadas. Sei que você, Adson Batista, talvez nunca assista esse vídeo, mas você é um cara sincerão, franco ao extremo, é um cara que nunca teve medo de se posicionar diante das câmeras, e eu respeito demais isso. Mas existe a diferença entre você poder falar alguma coisa e você dever falar essa coisa, sabe? Por conta da responsabilidade que tem diante da imagem do Dragão, perante toda a sua torcida, todos aqueles que acompanham o futebol. E como estamos aí na Série A, chegamos muito longe no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil, perdão, na Sul-Americana, nós ficamos em evidência. A nossa torcida cresceu, o time cresceu. Chegar numa semifinal de Sul-Americana não é pra qualquer um, não é qualquer clube que chega lá. E nós chegamos lá. Chegar numas quartas de final de Copa do Brasil também não é qualquer um. E assim, nós conseguimos fazer esse progresso em pouco tempo. Em 2020 nós voltamos para a Série A, tivemos um campeonato digno, conseguimos classificação para a Sul-Americana. Em 2021 jogamos a Sul-Americana e conseguimos terminar a Sul-Americana invictos, apesar de não classificarmos. Em 2022 nós conseguimos classificar em primeiro contra um grupo só de times pesados, era o grupo da morte. Nós não éramos nem de perto favoritos. Então assim, nós ficamos muito em evidência. E a torcida cresce, o time cresceu, as receitas crescem, tudo cresce e a cobrança também cresce. E consequentemente, coisas malucas como as que aconteceram na segunda, que são muito comuns em times grandes aí, São Paulo, Santos, Vasco, Grêmio, que estão lá na Série B, por exemplo, são cobrados, xingados, os diretores são até mesmo ameaçados de morte. Isso acontece lá. Mas assim, nosso time está tentando subir degraus para chegar em um dia ser um time grande. Nós somos um time emergente que queremos crescer, queremos tornar alguma relevância maior do que temos hoje. Conforme esse crescimento vai aumentando, certas coisas vão acontecendo. Uma delas são essas cobranças às vezes mais exacerbadas. Isso vai acontecer porque olha só, vamos fazer uma pequena análise. O Atlético vice-lanterna com 22 pontos, enfrentando o segundo colocado do Campeonato Brasileiro. Um jogo que a gente que normalmente uma pessoa que de fora ver a tabela do Brasileirão e ver esse confronto, ele vai declarar o Atlético derrotado sem nem começar o jogo. A previsão era a vitória do Inter. Fato. Mesmo assim, 5.000 torcedores foram ao Ascioli torcer e apoiar o time. Antigamente isso não acontecia. Me desculpe, mas 1.000, 1.300 era o normal do Atlético. 5.000 significa que cresceu muito a confiança e a torcida no clube. E o crescimento traz esse tipo de coisa, esses xingamentos, essas situações mais, assim, desagradáveis, né? Mas aí tem que vir o profissionalismo. O profissionalismo e a maturidade de um time que está crescendo. Você, como um diretor que está há 17 anos aí na frente do Atlético, vai precisar ter a maturidade de engolir algumas bobagens que são ditas, porque são ditas por, como você mesmo disse, pessoas que às vezes nem tem o cacife para vir falar algumas coisas para você. Desculpa, alguns xingamentos, algumas coisas assim, a pessoa não tem cacife para isso. Você e nem eu sabemos a índole e as características dessas pessoas. Mas, independente disso, são palavras vazias, que não vão fazer porcaria nenhuma com você. E nem com o Atlético, vamos ser bem sinceros. Então, se a pessoa tá te xingando, tá reclamando, tá criticando, se não for válida a crítica, se não for educada, ignora. Ignora. Isso é uma postura madura, de diretoria. E eu não falo isso só pra você, eu falo pra aquele outro cara ali
que foi discutir no Twitter, falando que que se vocês não forem no estádio, melhor, que a gente evita de gastar com ingressos, evita de emitir gratuidades. Cara, isso não é hora de vir ter essa atitude de criança, de ficar batendo boquinha na frente ficar batendo boquinha no Twitter. A torcida, ela é passional, isso é do torcedor. Diretoria precisa ser madura e profissa o suficiente para filtrar esse tipo de situação e evitar essas discussões que só prejudicam a imagem tanto de si mesmos, da diretoria, quanto do próprio clube, que fica parecendo um clube amador. Não somos mais amadores há muito tempo. Um time amador não chega em quartas de final de Copa do Brasil. Raríssimas exceções, tá? Mas um time amador não chega numa semifinal de Copa Sul-Americana. Não chega, cara. Um time amador não se mantém na Série A. Simples assim. Então, assim, eu parabenizo Adson Batista pela entrevista que ele deu na quarta-feira, vindo colocar os panos quentes e colocar os pingos nos is. Acho isso fundamental. Também parabenizo a honestidade, a franqueza e até a sinceridade, de vez em quando um pouquinho excessiva, mas parabenizo por ser assim, porque é melhor ser transparente do que ser falso e mentiroso. Mas eu peço, por gentileza, que vocês da diretoria, vocês que são responsáveis diretos pelo Atlético Goianiense, que vocês pensem duas vezes antes de fazer ou dizer alguma coisa diante da mídia, para que a nossa imagem, a imagem do clube, não fique manchada tanto com os próprios torcedores, quanto com os torcedores de outros clubes. É bom ter a empatia das torcidas. Não é, a gente fazer rivalidade, criar antipatia, só traz prejuízo para o nosso clube. Mas eu acredito que com essa entrevista de quarta-feira a gente conseguiu organizar os pensamentos. A torcida TDA com certeza entendeu os recados e vai se posicionar. E eu acredito que o ambiente do Atlético precisa se tornar cada dia mais saudável, para que a gente ainda consiga ter forças para continuar lutando agora por um sonho, quase um milagre, de permanecer na Série A. É essa a minha opinião. Se você curtiu, deixa o curtir aqui. Se discorda de alguma coisa, se concorda comigo ou qualquer coisa do tipo, escreva aqui nos comentários, deixa a sua opinião por gentileza. E considere se inscrever aqui no canal para acompanhar os próximos vídeos. É isso. Um abraço do torcedor atleticano.